Boa noite, irmãos, graça e paz. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Deus possa estar nos abençoando nessa noite. É uma liturgia atípica, né? Feita via internet, não temos esse costume, então a gente está se adaptando aos poucos, mas está bom. Deus assim, aprove a Deus e eles têm nos abençoado cada vez mais. Quero compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido da igreja, no livro de Isaías, capítulo 55, do verso 6 até o verso 9. Isaías, capítulo 55, do verso 6 até o verso 9. O título da leitura do capítulo 55, ele fala: graça oferecida gratuitamente a todos. Mas eu vou compartilhar, eu vou ler com os irmãos apenas os versos 6 até o 9, que diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece e que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, do que os caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Bom, essa é a palavra que o Senhor tem nos falado, né? Isaías capítulo 55, do verso 6 ao verso 9. Bom, olhando um pouquinho para esses versículos, eu destaquei algumas palavras, começando pelo verso número 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, parte A, né? E olhando nesse contexto de buscar, olhando alguns sinônimos, significa procurar, descobrir algo, ou alguém, caçar ou rastrear, né? Nesses tempos difíceis, muitas pessoas às vezes não têm colocado no seu GPS a palavra Cristo, têm buscado outras coisas, outras preocupações que nos afetam diariamente, e tem deixado de mão o Senhor, tem preocupado com coisas mais pessoais. E a palavra ele fala assim: olha, buscai enquanto se pode achar, eu estou aqui perto. E que nós possamos cada vez mais estar buscando o Senhor, né, nos nossos lares, com as nossas famílias, na nossa igreja. E se Ele nos deu uma ferramenta hoje que nós temos, que é a internet, para buscar, para falar, louvado seja Deus por isso. Nós usamos também essa ferramenta para buscar e falar do Senhor. A segunda parte está falando em invocar enquanto está perto, né? Invocar, eu procurando de novo, significa chamar, apelar, orar, pedir, implorar, recorrer a alguém, né? Que nós possamos cada vez mais estar podemos estar recorrendo a Cristo, podemos chamar por Ele, apelar por Cristo nos momentos difíceis, pedir, orar, implorar: Senhor, nos dá forças, tem misericórdia. Então, são alguns sinônimos que nós devemos destacar nesse versículo 6. Olhando para o verso 7, ele continua dizendo assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Bom, eu olhei também, né, usando essa ferramenta que nós temos, e vi uma parte bem interessante que diz, em vez de falar deixe o seu caminho mal, eu encontrei assim: renuncie o malvado o seu comportamento, né? E o pecador os seus projetos. Ou seja, que nós não venhamos ter na nossa vida projetos pecaminosos, né? Ou seja, apenas nós olhamos para o nosso eu, para o nosso umbigo, e nos alimentamos do que o mundo nos oferece. E renuncie o seu comportamento, ou seja, um caminho longo, ou seja, na nossa vida não pode se basear no nosso bel prazer, como nós pensamos que ao nosso querer, né? Devemos pensar na vontade do Senhor. Olhando para o verso 8, ele fala de algo mais além. Ele fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Bom, que nós podemos verificar aqui, muitas vezes nós nos colocamos Deus na parede, falar, olha só, eu quero isso, quero algo, preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso casar logo, pedimos tudo. E a Bíblia fala que não é isso. Ela fala, olha, você tem pensamentos, mas a resposta vai vir de mim. Você tem um caminho, mas o meu caminho é bem melhor, é maior, não tem comparação ao seu caminho. E às vezes é por isso que temos tantos planos, e às vezes Deus diz não, e nós não percebemos, não queremos ouvir um não da palavra do Senhor, apenas um sim. Isso me fez lembrar quando, lá em Jeremias, quando o povo foi levado do cativeiro para a Babilônia, onde Jeremias chega e fala assim no capítulo de Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele fala que pensamentos tenho sobre vós, né? Que é pensamentos de paz e não de maldade. Ou seja, nesse verso de pensamentos, diz o Senhor a respeito de paz e não de mal, traz uma esperança para aquele povo. E esse pensamento também, trazendo para o nosso mundo de hoje, que Deus tem para a nossa vida, nos dá algo a mais, dá uma esperança para nossas vidas, nos dá uma tranquilidade de descansar no Senhor, mesmo em tempos difíceis, tempos que estamos passando hoje, que é sabido de todos, né? Mas que Deus possa estar nos dando a paz, a tranquilidade, que nós temos uma esperança, a esperança nossa maior é Cristo, que Ele possa estar nos dando essa paz, essa tranquilidade. Indo para o verso 9, ele fala assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mais uma vez. Bom, ele repete mais uma vez, praticamente, o verso 8 e o verso 9, dizendo como nós devemos andar, né? Pedindo sabedoria do alto, pedindo orientação divina, para que possamos trilhar, né, um caminho que Deus nos capacita cada vez mais, que Deus possa estar nos alimentando espiritualmente, né? Essa é a palavra que eu quero deixar com a igreja, com os irmãos, que eles venham estar nos abençoando, né? Eu vou estar cantando um hino agora, né? Convido os irmãos que também cantam. É um hino bem conhecido de todos, um corinho chama Tu És Soberano, né? Então a gente vai cantar o hino. Após esse hino, eu vou orar e vou passar a palavra para quem é de direito. Então vamos cantar, louvar ao Senhor, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me para me a Ti. Tu és tremendo. Amém? Apesar da glória que Deus tem, do seu poder, da sua infinita sabedoria, eles têm nos olhado com um olhar de misericórdia, têm nos abençoado cada vez mais. Vamos orar e agradecer a esse Deus que não nos abandonou, que nunca nos abandonará, que Ele é o Senhor da nossa vida, o nosso Deus soberano, o Criador e Restaurador de todos nós. Oremos. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que nós entregamos nossas vidas na mão do Senhor. Acreditamos, Pai amado, que o Senhor tem planos para nós, planos de paz, Pai amado,
Pai amado, nós nos alegramos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa casa, Pai amado, da nossa causa também. Fica conosco, continua, Pai amado, conosco, abençoa a nossa igreja, abençoa nossos líderes, Pai amado, venha nos abençoar cada vez mais, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. E cada vez mais, Pai amado, o Senhor nos ajude, Pai amado, a invocar, a buscar o Teu santo nome. Assim nós choramos, te pedimos, no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Alô, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar dando sequência aqui ao estudo de como devemos evangelizar agora nesse tempo de pandemia. Já vimos o porquê devemos evangelizar, quando devemos evangelizar, onde devemos evangelizar, e agora nós vamos ver o como evangelizar. Nós vamos ver quais são os artifícios que nós vamos usar. Mais à frente, na semana que vem, nós vamos usar o livro o Evangelho de João para encerrar, que vamos mostrar como que Jesus mesmo ele fazia esse tipo de evangelismo. Nós vamos aprender com o próprio Jesus. Mas Jesus também vai nos ensinar que antes de evangelizarmos, antes de falarmos com alguém, antes dele nos dar esse passo a passo de como falar com alguém, primeiramente ele vai nos dar aqui algumas orientações para a nossa vida pessoal de como devemos evangelizar. Eu gostaria de usar aqui o texto, como eu já disse, esse não é um estudo, é um estudo temático, então por isso nós vamos ver alguns outros versículos que falam desse texto. Não vamos fazer expositivamente, usando somente um texto, mas vamos fazer usando vários textos aqui, para que os irmãos possam estar acompanhando esse estudo. Então, o texto que eu gostaria de iniciar é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: "E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Então, queridos, como nós estamos falando aqui acerca de evangelizar, ou como nós devemos evangelizar em meio a esse tempo de dificuldade, a esse tempo aí que estamos passando por esse isolamento social, para começar tudo isso, o ganhador de almas ele precisa ter uma experiência de salvação. Como o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui nesse texto, "Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Então, ou seja, a primeira coisa que nós temos que ver aqui numa pessoa que vai falar de Jesus para outras pessoas, ela tem que ter uma experiência de salvação. Seria muito estranho você falar de uma coisa que você não conhece. Então, geralmente, as pessoas não evangelizam, as pessoas não falam de Jesus, as pessoas não falam de salvação porque elas não têm essa experiência de salvação. Então, um dos fatores aqui é isso, porque como que você vai conduzir um pecador a Cristo se você ainda não tem certeza, se você ainda não conhece o seu Salvador? O apóstolo Paulo aqui diz: "Estou bem certo", ou seja, o apóstolo Paulo sabia em quem ele cria, o apóstolo Paulo sabia quem ele, na verdade, estava pregando. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, para evangelizar na verdade, quando você vai evangelizar, você vai estar o quê? Você vai estar apontando a Cristo para a pessoa, você vai estar apontando o caminho da salvação, que é Jesus. E como que você vai apontar um caminho se você não conhece esse caminho? Você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Por exemplo, quando nós estamos em uma cidade diferente e vamos nos locomover dentro da cidade, como que eu vou ensinar uma outra pessoa, por exemplo, que é aqui de São Luís, a ir em algum ponto se eu não conheço? Então é incoerente. Então essa é a primeira coisa que nós temos que estar ciente. Para você evangelizar, primeiramente, você tem que ter certeza da sua salvação. E aí essa é a pergunta que fica hoje para nós,
Você tem certeza da sua salvação? Você sabe hoje, se o Senhor te recolher hoje, para onde você vai? Você tem, assim como o apóstolo Paulo, você tem certeza naquele que você tem crido? E você sabe que Ele é poderoso para te guardar até o último dia? Você crê nisso? Ok. Então vamos seguir em frente. Então quando nós falamos isso, quando nós temos certeza da nossa salvação, nós já podemos dar continuidade e dar um passo a mais. O segundo passo aqui é o uso da palavra de Deus e o seu estudo constante. Ainda na segunda carta de Paulo aos Timóteos, agora no capítulo 2, vamos um pouquinho mais à frente aí, o versículo de número 15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, primeiramente você precisa crer no seu Salvador, você precisa crer que você é salvo, e depois você precisa do uso da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E isso só podemos obter num estudo constante, numa leitura constante desse evangelho. Então, esse é um dos fatores do crescimento espiritual, é a prática de ganhar almas. Nós precisamos ter também a prática de lermos a palavra, de conhecermos a palavra. Então, estando o nosso coração cheio da palavra de Deus, a nossa boca falará da palavra de Deus. Como diz lá em Mateus, no capítulo 12, o versículo 34, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, está cheio do desejo, do anseio de Deus, nós só vamos falar isso. A gente vê aquelas pessoas que estão no primeiro amor, que estão começando agora no Evangelho, quanto que elas ficam ansiosas para falar de Jesus, para ter Jesus. Então ela pensa que tudo que ela vai falar a nível de Jesus. E é esse primeiro amor que nós precisamos resgatar também para nós. Então, é evidente que o ganhador de almas ele precisa de um conhecimento prático da Bíblia. Um conhecimento esse que não só quanto à mensagem do livro, mas também quanto ao volume de si, as revisões, a estrutura em geral e etc. E para ganhar almas é preciso começar pela Escritura. Não tem outra forma de apresentar uma pessoa a Cristo se não for através da Escritura. Quando a gente vê lá em Atos, no capítulo 8, aquele homem ia andando, aquele eunuco, e ali ele está lendo o texto de Isaías, e aí Filipe vai e apresenta a Cristo para ele. Então, não há outra forma de nós apresentarmos a Jesus, de nós levarmos Jesus às pessoas, se não for através das Escrituras Sagradas. Não há outra forma. Podemos, às vezes um testemunho, às vezes um algo que aconteceu em nossas vidas, mas o algo principal aqui são as Escrituras. Porque muitas vezes aquilo que o Senhor fez na minha vida, talvez Ele não vá fazer na vida de outra pessoa. Mas as Escrituras não. As Escrituras elas são para todos. E ela abrange também a todos. Então, queridos, é acerca do estudo constante das Escrituras. Então, aquilo que a eloquência, o argumento, a persuasão humana não podem fazer, a palavra de Deus, quando é apresentada pela unção do Espírito Santo, ela faz por si só. A própria palavra de Deus, ela já leva isso às pessoas. Então, ela é igual ao espelho, que quando a gente chega de frente à palavra, nós nos deparamos com nossa pequenez, nós ali nos percebemos quem nós realmente somos. Então, quando nós falamos acerca da palavra, esse ponto do espelho diante do homem, deixa que o homem se veja como o pecador. É isso que a palavra de Deus faz. É por isso que ela é considerada como um espelho. Porque quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver o quanto nós somos pecadores, o quanto falho nós somos, o quão deploráveis nós somos. Então, olhando então aqui a palavra, nós vamos ver que está escrito que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Através da poderosa palavra de Deus, o homem vê o seu retrato sem qualquer retoque, conforme Isaías 1:6. No estudo da obra de ganhar almas, há um proveito no manuseio dos livros inspirados sobre este assunto, que nos leva a nos deparar primeiramente com nós mesmos.
Então há livros desse tipo que focalizam as experiências adquiridas e desafio pelo o apelo acerca, né, do amor pelo ministério, do amor pelo evangelho. E é isso que vai nos confrontar acerca da palavra. Então, queridos, temos que saber isso. Primeiro, temos que ter certeza da nossa salvação. Segundo, a palavra só pode ser pregada, só podemos levar alguém a Cristo se for através da palavra. Não há outra forma também de levar as pessoas a Cristo. Porém, tem pessoas que nunca vão ouvir a palavra, nunca vão permitir que você leia a Bíblia para ela, ela nunca vai pegar uma Bíblia para ler, ela nunca vai entrar em uma igreja para poder ter o conhecimento de Deus. Então, aonde essas pessoas vão reconhecer Cristo? Como que eu tenho que fazer para pregar a palavra de Deus? Primeiramente, ter certeza da salvação. Segundo, conhecer as Escrituras Sagradas. E terceira, é uma vida correta. Nós também temos que viver isso. Não adianta eu pregar a palavra, eu falar da palavra, mas viver uma vida totalmente longe da palavra. Então, aqui é como Paulo, evangelizando aqui pessoalmente a Félix, o governador da Judéia, disse: procuro sempre ter uma boa consciência sem ofensa, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Em Atos 24, 16. Então, a consciência nos seus dois lados, para com Deus e para com os homens, deve estar limpa. Muitos crentes têm sido desaprovados por Deus por falharem nessa parte. Trabalham com todas as forças e os frutos não vêm. E aí perguntam: por que não há fruto no nosso trabalho? Por que o nosso trabalho não acontece? E as Escrituras vai responder isso. As Escrituras vão nos responder. Porque, como nós podemos ver, Davi, ele compreendia que o pecado era um impedimento à conversão dos pecadores. Se nós formos olhar o Salmo 51, que todos nós conhecemos de cor e salteado, o Salmo 51, do capítulo 2 ao 13, vai falar exatamente isso. Então, consideremos esses textos, alguns textos também que vão nos levar a crer nisso. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo de número 15, aqui a santidade é requerida em todas as maneiras de viver. Aqui Deus vai requerer de nós santidade de todas as formas. No livro de Filipenses, no capítulo 1, 27, mostra que a nossa conduta deve ser conforme o Evangelho. Não tem outra forma de vivermos uma conduta longe do Evangelho. Em Romanos 12, 1 e 2, o ensino aqui é que não devemos ter uma vida conformada com o mundo. O povo de Deus deve caminhar o mais possível distante do mundo. É o exemplo que nós temos que seguir. Não adianta nós queremos, muitas vezes as pessoas acham que tem que se aproximar, que tem que se infiltrar no mundo. Não, nós temos que fazer o lado avesso, o lado contrário do mundo. Então, queridos, é exatamente isso. O descrente, ele não vai ler a Bíblia, mas ele lê a vida do crente, que de fato deve ser uma Bíblia aberta. Como o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, que nós somos o livro aberto de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Quando Jesus diz: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ok? Que nós façamos a diferença nesse mundo. Então, como devemos evangelizar? Primeira coisa que nós temos que gravar: nós temos que ter certeza da nossa salvação. Você tem certeza que você, se morrer hoje, você vai para o céu? Primeiramente, pense com você aí. Por que você tem essa certeza? Qual é a certeza que lhe dá? Qual o motivo no seu coração que lhe dá essa certeza? Depois disso, você também procura conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque não há outra forma de apresentarmos alguém a Cristo sem as Escrituras. Porque uma das formas que nós temos de conhecer a próprio Jesus é através das Escrituras. Não há outra forma de conhecermos a Cristo se não for pelas Escrituras. E também nós devemos ter uma vida que condiga com esse Evangelho. Não adianta eu pregar, eu falar, eu ser teólogo,
mas eu tenho uma vida totalmente afastada de Deus, totalmente distante das coisas de Deus. Então, ter uma vida correta, ter uma vida cristã exemplar, isso sim vai também nos ajudar. Então, queridos, na próxima semana, né, nós vamos aí, você prepare o seu livro de João, Evangelho de João, o capítulo de número 4, né, que nós vamos aí ver aí Jesus evangelizando a mulher samaritana. E alguns passos que nós devemos seguir para poder evangelizar, para podermos ganhar almas nesse tempo aí de confinamento e nesse tempo de isolamento social. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, Deus. Louvamos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Eu quero te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui pregando a tua palavra, levando, ó Deus, o teu evangelho. E que possamos, ó Deus, ter certeza da nossa salvação. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, entre no nosso coração, nos dando essa certeza, assim como o apóstolo Paulo tinha, de que viver era para o Senhor e que morrer era lucro, porque um dia estaríamos com o Senhor. Que nós também tenhamos essa certeza, que estamos aqui nesta terra de passagem, somos peregrinos aqui nesta terra estrangeira. Aqui não é o nosso lugar. O Senhor tem preparado um lugar para nós, um local onde não haverá dor, tristeza, doença, enfermidades, onde nada disso nos alcançará. E, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê força para aprender de Ti na Tua Escritura. Que possamos, ó Deus, através das Escrituras, levarmos os pecadores, colocarmos diante do espelho, que é a Tua palavra, que é a Tua santidade, para que possam ver o quão pecadores somos. E também, ó Deus, nos ajude a ter uma vida correta. Sabemos, ó Deus, o quão difícil é nesse mundo mau, nesse mundo difícil, assim como Isaías diz ali no seu texto, que ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor pode, ó Deus, nos purificar para a glória do Teu nome. Sabemos, ó Deus, que vivemos em meio a um mundo impurificado, um mundo mau, mas, ó Deus, que o Senhor nos dê força e sabedoria para que nós possamos testemunhar o Evangelho do Senhor para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê essa força para que possamos pregar e levar o Teu Evangelho em todo o tempo. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Semana que vem, então, Evangelho é de João, capítulo 4. Nós vamos aprender, não comigo, né? Não serei eu que estarei expondo para vocês o como que nós devemos fazer isso. Mas é o próprio Senhor Jesus que vai estar ali nos mostrando o como que nós devemos fazer para levarmos pessoas até a Ele. Ok? Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus. Amém.